Olá, queridos, vamos para mais um Maná Diário. Hoje eu gostaria de compartilhar com você, querido, uma palavra que vai nos instigar, vai nos conduzir a colocar Deus no centro das nossas vidas. Ou continuar colocando Deus no centro das nossas vidas, se você já tem feito isso. Porque esse é o lugar que Ele deve estar. Leia comigo Romanos capítulo 11, verso 36, que diz o seguinte: porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para todo sempre. Amém. Queridos, essas são as palavras do apóstolo Paulo, depois que ele considera coisas maravilhosas, depois que ele considera coisas indizíveis, depois que ele diz a profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Depois que ele expõe doutrinas maravilhosas demais, muitas das vezes para ser compreendidas de primeira, ele conclui dizendo: porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Ele mostra que Deus, ele é o centro de tudo. Ele mostra que Deus, ele é a base de tudo, de toda a criação. Tudo que foi feito, ele é o centro. Foi para ele que todas essas coisas foram criadas. Por meio dele todas as coisas foram criadas. Então, ele deve ser essa base, ele deve ser o centro, ele é o centro do universo. Eu querendo, eu me sujeitando ou não, eu aceitando ou não, ele é o centro desse cosmos, desse mundo que existe. E nós somos chamados, queridos, para reconhecer isso, não para aceitar isso, porque isso é uma verdade que eu não preciso aceitar. Eu aceitando ou não, ele vai continuar sendo o centro de todas as coisas. Mas nós somos chamados a reconhecer isso nas nossas vidas. Nós somos chamados a buscar isso para as nossas vidas. Porque o pecado, ele veio para o mundo, ele entrou no mundo para distorcer, para tirar as coisas do centro em Deus, para tirar as coisas como sendo Deus do centro de todas as coisas. Eu quero compartilhar também com você que Deus, ele é o centro de todas as coisas, mas Deus como o centro de todas as coisas também é uma pessoa. Como assim? Quero ler com você lá Colossenses capítulo 1, verso 16, verso 17, que diz o seguinte: pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Aqui ele está falando de Cristo. Todas as coisas foram criadas para ele. Ele está dizendo que a centralidade de tudo foi conduzido para os pés, para as mãos, para o domínio de Cristo Jesus. Nele, para ele, estão todas as coisas. Com isso eu quero dizer que essa centralidade deve estar sujeita a uma pessoa, queridos, que é Jesus Cristo. A uma pessoa que é Jesus Cristo. Por isso eu convido você a tirar os seus sentimentos do centro. Eu convido você a tirar os seus desejos do centro. Eu convido você a tirar as suas paixões do centro. Eu convido você a tirar a sua família do centro, os seus filhos do centro, a sua carreira do centro. Eu convido você a tirar todas as coisas que hoje, por meio da sua boca, você diz que está no centro. Mas quando você vive na prática, é demonstrável que não está no centro. Eu convido você, queridos, a tirar todas essas coisas e colocar Deus no centro. Porque quando nós colocamos Deus no centro de todas as coisas, quando nós reconhecemos que é por Ele, é para Ele, você vai perceber como você não vai viver uma vida instável. Porque entendendo e aceitando e reconhecendo e sujeitando a minha vida, conduzindo Cristo como centro de todas as coisas para a minha vida, Ele vai estar dominando todas as coisas na minha vida. Ele vai estar regendo todas as coisas na minha vida. E Ele, como o dominador de todas as coisas, Ele vai administrar muito melhor do que eu, queridos. Ele vai conduzir muito melhor do que eu. Então eu convido você a fazer isso, porque foi para isso que nós fomos criados. É dessa maneira que o mundo, é dessa maneira que as coisas elas são administradas, com Deus no centro.
E Ele quer que também a sua vida esteja no centro da vontade dEle, no centro do domínio dEle, que o seu coração esteja no centro dos planos de Deus. Para isso você precisa se sujeitar, você precisa se submeter a essa verdade para a sua vida. Então eu convido você a fazer isso. Amém, queridos? Vamos orar? Pai bendito, Deus eterno, muito obrigado, Senhor, por mais uma palavra. Muito obrigado por mais uma mensagem. Tu sabes, Senhor Deus, o que tem sido o centro das nossas vidas na prática. Tu sabes que muitas das vezes o que tem sido o centro das nossas vidas não tem sido o Senhor. Por isso nós oramos em nome de Jesus, ó Pai. Seja o centro das nossas vidas, seja o centro dos nossos pensamentos, seja o centro das nossas decisões, seja o centro das nossas emoções. Não permita que as nossas emoções sejam centro, que não sejamos dominados pelas nossas emoções, que não sejamos dominados pelas nossas paixões, Senhor, que não sejamos dominados pela nossa vontade, mas pela Tua vontade. Ó Senhor Deus, e também para aqueles que já têm buscado o Senhor como centro, para aqueles que já têm experimentado o Senhor como centro, permaneça sendo o centro da vida, Deus. Permaneça sendo o centro da vida de todos aqueles que têm buscado já essa verdade, têm buscado viver de acordo com essa verdade. Essa é minha oração, Senhor Deus. Seja o centro também da vida das pessoas do nosso lar, da nossa casa. Tome a direção, tome o controle, Senhor Deus, de acordo com a Tua vontade sobre a vida de cada um, do nosso lar e da nossa casa. Ó Deus, não permita, Senhor Deus, que nós sejamos os pilotos, nós sejamos os comandantes da nossa vida, mas que o Senhor seja o nosso capitão, que o Senhor seja o nosso piloto. Nos ajuda a agir de igual modo. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que o Senhor, queridos, nos abençoe.